Patos tem um novo conceito em saúde, em um espaço para cuidar bem de você. A Sedare Policlínica conta com uma equipe focada em um atendimento de qualidade, acolhedor e personalizado para cada cliente. Valores como humanização, confiança, ética e segurança fazem parte da essência do empreendimento. Com uma ampla e confortável estrutura, a Sedare dispõe dos serviços de consultas médicas e psicológicas em diversas especialidades, com profissionais de referência. Nessa missão de cuidar das pessoas, a médica Micaela Mota é uma das profissionais que atuam na Policlínica Sedare com atendimento psiquiátrico e cuidados com a saúde da mente. Especialista em psiquiatria, doutora Micaela atua há 7 anos no diagnóstico e tratamento de depressão, ansiedade, distúrbios e transtornos que afetam o bem-estar. Na área infantil, a profissional atende crianças com dificuldades cognitivas e autismo e auxilia no tratamento correto e precoce dos pequenos junto às famílias. Sedare Policlínica, aqui o plano é cuidar bem de você. Para falar inglês ou espanhol de verdade, você só precisa de vontade e do método certo. Eba! Eu vou falar inglês, ler e escrever. Boa, garoto! É assim que se fala. Eu quero conhecer gramática, mas quero muito conhecer pessoas. Não dá pra falar sozinha, né? Gostei de ouvir. É assim que se fala. Começando agora, eu vou ganhando confiança para fazer bonito aonde for. É assim que se fala. Esse é o método CCAA para quem quer falar inglês ou espanhol de verdade. Falando assim parece fácil, mas tem como comprovar? Você tem 5 milhões de pessoas para perguntar. Todas elas passaram pelo CCAA e aprenderam falando naturalmente com a ajuda dos nossos professores e do método CCAA. Mas não foi só falar. Aprenderam a pensar, a se relacionar e a ganhar confiança em outro idioma. Em aulas presenciais ou online, tudo ao vivo e com a opção de escolher como quer fazer cada aula. Fale! Aqui você tem voz e o CCAA tem o método. CCAA é assim que se fala. Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto 0 km? Na Maravilha Motos, a casa da Honda, em Patos. Aqui trabalhamos com motocicletas zeradas de alta performance, todas com estilo, tecnologia, conforto e segurança. Tudo o que você precisa para andar sobre 2 rodas com a liberdade que merece. A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços, como a oficina para o cliente fazer reparos, revisão e conserto, além de peças originais da marca, capacetes e acessórios. Garanta já a sua moto 0 km aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda, pertinho de você. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente. Destaque Embalagens, líder do mercado de embalagens e temperos e alho em todo o Nordeste. Destaque Embalagem, essa eu confio. O programa de incentivos e corte de impostos do governo da Paraíba está acelerando os negócios no campo. Agora tem isenção para agricultura familiar de pequena e larga escala, concessão de crédito presumido para as empresas que adquirirem produtos da agricultura familiar e redução do ICMS para quem produz gado na saída interestadual para apenas R$10. Com trabalho, cuidado e avanço, o campo cresce e a vida melhora. Governo da Paraíba. Oferecimento Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Olá pessoal, estamos começando mais uma edição do programa Funes Cultural, uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara. Aqui é o professor Deusimar Dias e mais uma edição do programa Funes Cultural, edição super especial essa semana do dia 8 de março, né? E é claro, a gente não podia deixar, né, de colocar em pauta um tema tão importante, né, uma temática, são várias temáticas que serão discutidas hoje. E o programa hoje, né, terá um protagonismo feminino, viu? E eu trouxe aqui para conversar com a gente, na noite de hoje, 2 pessoas
que vem desenvolvendo um trabalho fantástico à frente de cada pasta, à frente dos órgãos nas quais elas ficaram responsáveis agora nos últimos meses, e eu tenho certeza que vocês irão adorar, né, o programa de hoje. Estou recebendo aqui a nossa querida Milena Brito, presidente da Fundação Hernandes Sátiro, instituição mantenedora desse programa, e também nossa querida Brígida Emanuele, que é a secretária executiva de Políticas Públicas para as Mulheres aqui da cidade de Patos. Então, o programa hoje é dedicado a vocês, né? O programa hoje é dedicado a todas as mulheres, e para além das homenagens, é preciso que se fale sobre aquilo que vem sendo feito no âmbito das políticas públicas, e a gente vai conversar muito hoje sobre isso. Então, sejam muito bem-vindas ao programa Funes Cultural. Brígida, Milena, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada, Deusimar. Com grande alegria que estou fazendo a minha primeira participação como presidente da Fundação Hernandes Sátiro no programa. Um programa que já tem sido de extrema números de audiência, né? Um grande número de pessoas tendo acesso ao programa, uma repercussão maravilhosa. Então é com grande alegria hoje que estou aqui para prestar contas também do serviço que vem sendo realizado dentro da Fundação desde agosto, que quando foi o dia que eu tomei posse. Muito bacana, a gente vai conversar muito sobre isso. Brígida, seja muito bem-vinda ao programa Funes Cultural. Muito obrigada, Deusimar. Quero começar agradecendo a oportunidade, né, de trazer aqui um pouco do nosso trabalho, né. Amanhã eu estou completando 1 ano de serviço à frente da Secretaria Executiva, né. Quero agradecer a você a oportunidade e a Milena também, essa oportunidade de estarmos fazendo parceria, né, nesse mês das mulheres. E eu queria já começar falando um pouco dessas parcerias, não é? Nós sabemos que, infelizmente, existem determinados órgãos da administração pública que não têm um orçamento muito grande, né? Então, tanto a Fundação Hernandes Sátiro como a Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulheres dependem muito das parcerias por conta da limitação orçamentária. Um no âmbito das políticas públicas para as mulheres, outro no âmbito das políticas culturais. Então eu queria começar falando exatamente dessas parcerias, né? Como é que vocês estão lidando com essas parcerias? O que é que está acontecendo lá na Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres? É de extrema importância, né, para nós essa parceria, porque como você relatou aí, nós não temos orçamento próprio, né? Então, assim, a gente realmente depende para todos os serviços que a gente faz, a gente depende de parcerias. Então, assim, eu sempre digo e reforço a confirmação de que nós somos abençoados em 1 ano de serviço à frente da Secretaria, porque sempre tem um parceiro, né, que investe nas políticas públicas, né, e que acredita no trabalho e no serviço que a gente faz, né? E nesse mês de março não está sendo diferente, né? Vai existir o evento, que Milena ainda vai relatar, mas assim, é importante, é de suma importância para nós. A cidade vai ganhar muito com essa parceria entre a Fundação Hernandes Sátiro e a Secretaria, né? Não só no 8 de março, mas também em outras parcerias. Milena, como é que você está enxergando essa parceria para esse evento e também para ações futuras? Quando nós tivemos a ideia de pintarmos novamente o mural da Funes e nele retratar a figura feminina, já era uma ideia antiga minha, eu tinha muita vontade de homenagear a mulheres que fizeram história na cidade de Patos. A exemplo, eu deixo a doutora Geralda Medeiros, que foi quem criou a Escola Profissionalizante da Mulher. Ela foi uma prefeita que teve várias ações voltadas para as mulheres. Então, a gente pensou em fazer um evento de inauguração, pensou no dia 8 e também pensou em buscar parcerias, buscar pessoas que fizessem, que realizassem serviços diante da sociedade voltados para a mulher. E foi quando a gente procurou Brígida, procurou a secretaria e tivemos um total apoio, uma abertura gigante. Nós vamos levar também o pessoal da Ação Social junto com a gente. Brígida contactou com Mila, que vai levar a Feira do Artesanato, Helena na Ação Social, que vai levar o pessoal do CRAS para se apresentar. Então, a gente começou a reunir várias mulheres dentro do Poder Público Municipal para se juntar com a gente e fazer essa inauguração do museu, da parede da Fundação Hernandes Sátiro, do mural, voltados com atividades para outras mulheres. E só assim
assim a gente consegue levar um público maior e consegue também fazer a divulgação dos serviços que são prestados pela Secretaria Pública da Mulher do município. É interessante porque o mural ele já ganhou uma conotação muito bacana, né? A primeira versão do mural teve como temática um regionalismo, né? Puxando o tema educação e o centenário de Paulo Freire, e agora nessa segunda edição trazendo algumas mulheres que tiveram uma ação simbólica e representativa muito grande aqui no município de Patos, a professorinha Antonieta, a própria doutora Geralda Medeiros, que apesar de ser baiana, mas foi abraçada aqui pelo município. Algumas personagens como Beatriz, né, conhecida como Beatriz Federal, G. Maria, de saudosa memória, Lúcia do Acordeon, né, que está aqui com a gente, que ainda canta, né, assim. Então, qual é vocês enquanto gestoras, enquanto mulheres, qual é a sensação assim de poder uma gerindo um órgão cultural, outra coordenando essas políticas públicas? Como é que vocês lidam no dia a dia com essas experiências de liderar e de ser também fomentadoras e ser um espelho para outras mulheres que também querem exercer esses cargos de liderança? Eu posso lhe dizer que é uma experiência enriquecedora, né? Eu estive no dia 1º de março no Presídio Feminino, né, numa roda de conversa com algumas presidiárias e assim, foi importante escutar cada uma delas, né? Quando Milena disse que era sonho dela fazer essa homenagem, a gente vê, e enquanto mulher a gente vê a necessidade que a gente tem de ter uma pessoa que reconheça o trabalho. Eu digo necessidade porque assim, a gente vive, como estávamos conversando informalmente, a gente vive num mundo hoje muito paralelo, sem muito sentimento, né, com diversas situações adversas, inclusive com essa questão do feminicídio. Então, assim, a gente precisa desse incentivo no dia a dia. E era isso que eu escutava no presídio, né? A gente precisa, a gente se sente acolhida quando vê vocês chegando e reconhecendo o trabalho que a gente fez aqui, né? Milena, um leão por dia. E é muito complicado, né, Desmar? Não é fácil estar à frente de um órgão, não é fácil você estar numa secretaria importante como Brígida está e você receber o respeito. É muito difícil. Nós mulheres, infelizmente, às vezes temos que perder até um pouco da docilidade para conseguir administrar um órgão, para conseguir administrar uma secretaria. Porque, infelizmente, a voz da mulher ainda não é uma voz tão ativa. Então, se nós não se juntarmos para elevarmos o trabalho de cada uma, a gente não vai conseguir, né, o empoderamento feminino, a gente não vai conseguir romper esse machismo que ainda existe na esfera do trabalho, na esfera de exercer um cargo importante. Então, eu acredito nas mulheres que levantam outras mulheres e mulheres que se ajudam, que dão as mãos e que conseguem, assim, romper esse laço da sociedade que a gente encontra, porque, infelizmente, é muito difícil. Hoje eu estou à frente de um órgão onde possuem 15 funcionários, né? 7 deles são homens, né? Então, eu ainda sinto uma dificuldade de passar uma demanda para que ele resolva. Eu ainda sinto um olhar ríspido em relação a mim por ser mulher, né? Muitos deles, alguns não aceitam ser administrados por uma mulher, e isso é triste ainda, isso é uma realidade. Eu sofri muito isso quando eu entrei numa coordenação do São João de Patos em 2009. Eu era a primeira mulher organizando todo um evento do tamanho do porto do São João de Patos, né? Então, eu coordenava desde as bandas, até vendas de camarote, até barraqueiros. Então, tudo isso se passava por mim, era muito difícil. Infelizmente, às vezes eu tinha que sair da docilidade de ser mulher, da fala mais meiga, da fala mais doce, e falar um pouco ríspido para que eu pudesse ser atendida, né? Então, assim, foi um legado que eu passei de 4 anos à frente da coordenação do São João de Patos, mas que me proporcionou, né, com isso, uma experiência gigante e uma bagagem também gigante para administrar, né? Porque eu fui a primeira mulher a ser coordenadora do evento, fechei o evento, coloquei detectores de metais,
portarias para inspecionar as pessoas que entravam no terreiro do forró. E tudo isso causou um rebuliço muito grande na nossa cidade. A imprensa falando mal, os vereadores da cidade. Então as pessoas achavam isso desnecessário, mas hoje eu pergunto, quem entraria no terreiro do forró sem esse tipo de segurança? Ninguém. Então, foi uma coisa que eu sofri para implementar. Mas ou eu endurecia, parava de falar doce, de ser a Milena boazinha, e pegava pesado com as pessoas que teriam que impor, que só entrava deixando o casco de vidro do lado de fora, passando pelo detector de metal, e hoje nós temos um evento com total segurança. Reconhecimento de que foi Milena que fez isso, talvez eu não queria receber, né? Porque se fosse talvez um homem à frente, ele já tivesse recebido até uma medalha. Mas como foi uma mulher que teve essa ideia, a gente às vezes não é reconhecida. E isso é doído, isso é sofrido. Isso é você ver que ainda o mundo é machista. Mas foi uma ideia minha. O que foi a implementação do primeiro Natal Luz de Patos? Foi minha. A primeira chegada do Papai Noel em Patos. A primeira iluminação que Patos viu em relação a Natal, foi eu que tive a ideia, foi eu que montei. Mas reconhecimento a gente também não tem, né? Então, infelizmente, a gente, se for esperar pelo reconhecimento para poder exercer e fazer, a gente não vai fazer, a gente não vai sair do canto. Então, eu acredito que a gente vai fazendo de pouquinho, 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 pouquinho. E quem sabe, um dia, né, futuramente, eu estarei também pintada no mural da Fundação, sendo homenageada por ter sido a primeira mulher a abrir o caminho de se pintar o mural em homenagem a outras mulheres. É interessante porque nós estamos num espaço, e é claro, gente, que o 8 de março não é só uma data, né? Isso tem que ser trabalhado de uma maneira contínua, né? E aí, Milena, falando do trabalho dela à frente do São João, me veio na memória as notícias da sua nomeação como presidente da Fundação Hernando Sátiro. E é interessante como muitas pessoas, elas não acreditam, né, que existe uma diferença entre homens e mulheres dentro de uma percepção social machista, né? E eu lembro muito bem, quando da sua nomeação, né, alguns sites vinculavam essa nomeação apenas a uma questão política, ao fato de você ser ex-esposa do prefeito, e não levavam em consideração a sua experiência enquanto gestora de grandes eventos. Porque para trabalhar na área cultural, você precisa ser artista ou produtor cultural, né? E aí você já vinha com bagagem, com experiência gigante em relação à organização de eventos de grande porte. E em grande parte das matérias que eu li, eu não vi essa citação, né? Nós vimos a citação de acordos políticos e nós vimos a citação de ligações familiares. E isso é uma prova de como ainda é muito difícil para vocês. Mas é normal, é muito normal que aconteça isso. Era a Milena dizendo, relatando, e eu pensando aqui realmente nos apontamentos, nas falas que a gente chama, porque Patos é uma cidade grande, mas é uma cidade muito ainda de calçada, de conversa de calçada. Então, assim, a gente sabe o que escuta, né, ao nosso respeito, quando as pessoas vão falar. Mas eu deixo aqui para Milena, né, o que eu me peguei para dizer assim, eu vou fazer, né? Por mais que ela não vá deixar de fazer, porque senão ela não estaria fazendo um evento amanhã com a grandiosidade que vai ter, né? Com as homenagens que vão existir. Mas só se atira pedra em em árvore que dá fruto, né? Então a gente não escuta crítica de quem não faz a diferença. Hoje eu estive com uma criança, uma menina de 6 anos de idade, e a menina foi chamada de burra na escola, e a professora chamou ela de burra, disse que você é uma analfabeta, não sei o quê, e chegou a mim, né? E hoje eu tive a oportunidade de sentar com a criança, e a criança é linda, naturalmente ela já tem a beleza, e assim, simpática, tudo. E eu disse a ela, olha, você é linda. Sabe qual é o problema de sua professora? Ela está com alguma frustração e quer descontar em você, que não pode revidar ela. Então, assim, as pessoas quando nos apontam é porque não conseguem fazer a diferença que a gente faz e chegar onde a gente chegou, né? Eu escutei em uma rádio que, porque você recebeu o cargo, você é da cozinha do prefeito, da cozinha do deputado, da deputada. Eu disse, não, nem foi o deputado, nem a deputada que me convidou para o cargo. Foi o professor Jacob, que chegou agora.
Claro que o prefeito teve que aceitar, mas o convite foi dele. Então não é uma coisa política, é uma situação técnica. Porque já rotula a gente pela questão pessoal de amizade que se tem e pela questão do grupo político que a gente segue. Isso não existe. Ninguém quer passar pelo que você passa, mas todo mundo quer o resultado que você tem. Independente de ser... A gente nunca vai ser reconhecido pelas pessoas certas. Não se preocupe com isso. Pelas pessoas que a gente espera. Pelas pessoas que deveriam nos reconhecer enquanto mulheres, enquanto gestoras. Sempre vai ser permitido por Deus uma pessoa que não tem nada a ver chegar e fazer o reconhecimento. É sempre dessa forma. E é nisso, enquanto mulher, que a gente tem que se pegar. Eu me lembro que o meu irmão, né, que faleceu, eu chegava revoltada, você escutou o rádio hoje? Tava lá todo mundo falando mal de você, que você é o secretário de saúde, mas você é veterinário, que você deveria estar cuidando dos bichos. Aí ele fazia, tá certo. Sabe como eu respondo, minha filha? Trabalhando. Escutei muito isso dele. Faça o seguinte, eu vou mostrar com o trabalho. E hoje eu tenho certeza que ele deu a vida dele pela população de Patos, trabalhando. E as homenagens que as pessoas fazem até hoje, o que eu escuto até hoje, é do ótimo gestor que ele foi, mesmo sendo um veterinário. Então, eu não escutei nenhuma matéria, alguém dizer, não, mas ela está na fundação há 8 anos. Não é verdade? Não escutei. Mas eu vou mostrar com trabalho. Por que eu estou lá há 8 anos e por que agora eu me tornei presidente da fundação. Eu vou pegar a frase dele para mim e vou transformá-la em trabalho. E é uma coisa interessante porque, mesmo que haja uma indicação política, quando essa indicação política é feita levando em consideração os acordos entre os gestores homens com as indicações políticas homens, a conotação de questionamento é diferente, né? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Olha, eu me lembrei de uma situação aqui, não sei se você lembra dos pés de algaroba que tinham no centro da cidade, né? Vocês lembram que tinha aquele canteiro? Sim. Aí eu, na época, mandei derrubar as árvores, né? Que hoje fez os canteiros, hoje são belíssimos, né? Fui eu que iniciei derrubando as árvores. Aí um vereador, na época, chegou lá na tribuna e disse, mulher tem que estar em casa pilotando fogão. Como é que ela está mandando derrubar as árvores? Quer dizer, infelizmente, sempre vai ter aquele que vai ficar revoltado porque a gente está trabalhando, porque a gente está mostrando serviço. Infelizmente, Brigitte. Vai ter sempre. E eu vou usar agora uma frase até do prefeito Nabu. Ele disse, se você não tiver oposição, você não tem a injeção para trabalhar sempre mais e fazer sempre a diferença. A gente precisa de oposição, precisa quem diga alguma coisa, porque se não tiver quem faça isso, a gente se acomoda no que a gente está fazendo. E realmente, eu acho que eu funciono bem mais quando eu vejo que quando a gente incomoda muito, é porque a gente está fazendo certo. Não se preocupe com isso. A gente adora o desafio. Adoro um desafio, Ser desafiado é muito bom. Ótimo, é muito bom. E mostrar com trabalho, né? É bom, né? Passar agora para um assunto um pouco mais tenso, né? Em relação... Nós tivemos essa semana mais um caso de feminicídio, né? Que está sendo investigado como feminicídio. E é impressionante como volta e meia, né? Aqui na nossa cidade e também aqui na região, continua-se os casos de violência contra a mulher e principalmente casos de feminicídio, mesmo depois da tipificação, mesmo depois do Código Penal, entender que a lei anterior era permissiva com aquela história do crime por amor, né? Aquela coisa... Mesmo com o avanço da legislação, as medidas protetivas, essas violências elas continuam acontecendo. Então, a que vocês atribuem isso? Porque eu fico pensando o seguinte, hoje as pessoas elas têm informação, a educação ela melhorou nas últimas décadas, se você for levar em consideração que as escolas hoje possuem uma estrutura maior, isso é discutido nas escolas, tem a internet que faz com que aquela informação ela possa ser potencializada, as pessoas têm mais informação sobre leis, assistem programas, novelas, filmes, séries, livros sobre o tema, e mesmo assim a gente não consegue cessar ou pelo menos diminuir esses números, né? Esse número ele vem aumentando. Então, assim, a que vocês atribuem isso? Uma causa específica? Como é que vocês veem isso? Eu vejo
Deusimar, da seguinte forma, eu sempre digo que desde amanhã faz 1 ano, né, que eu estou na secretaria, estou como secretária, e o maior número de dependência que eu vejo hoje da população feminina não é a dependência econômica, é a dependência emocional, infelizmente. Então, a dependência emocional faz com que a pessoa não veja com os olhos que precisa o ciclo de violência que está vivendo, infelizmente, que foi o caso, né, dessa última situação que teve, que foi dessa presidente da Câmara, né, dessa vereadora. Então, assim, é gritante, infelizmente, essa parte psicológica, essa dependência emocional que hoje a humanidade vive. E abrange todas as classes sociais, né? Todas, infelizmente, também todas as classes sociais. Porque, eu digo infelizmente, porque a gente espera muito uma situação dessa a quem tem pouca informação. Mas hoje o maior número para mim que chega, enquanto estou secretária, é da classe alta. Né? Eu já tive situações em escolas particulares, já tive situações em bairros nobres, em condomínios fechados. Então, assim, são pessoas que não são dependentes economicamente, mas são totalmente dependentes emocionalmente da situação. Você quer falar sobre isso, Miranda? Eu acredito muito, né, Deusimar, como católica, eu acredito muito na desestruturação familiar que tem. A gente está passando por um processo, infelizmente, de abandono do lar, de abandono da postura do pai, da mãe, da criação mais rígida, de mais orientada, aquela criação que a gente teve na nossa época, né? Então, eu digo sempre, eu posto sempre nas minhas redes sociais, eu tenho 2 filhas mulheres, né? E eu temo muito por elas, né? Então, vocês que têm os filhos homens, né? Comece a educá-los de uma forma a tratar a mulher como ela realmente precisa ser tratada, né? A gente espelha no homem, quando a gente se relaciona com ele, que ele nos trate de uma forma respeitosa, de uma forma carinhosa, que nos trate como nós merecemos. Mas, infelizmente, ele já vem, por muitas vezes, de uma estrutura familiar desestruturada, desequilibrada, né? E, infelizmente, a gente chega no ponto que estamos chegando, de tantas mortes, né? Então, assim, você que tem um filho homem, né, cabe a você, a sua esposa, passar para ele, né, os princípios de como tratar uma mulher. Eu acho que isso vem de pequenininho, vem de casa. Valentina chegava essa semana que um coleguinha tinha batido nela, né, e ela chorava muito. Mãe, ele bateu em mim, ele quebrou meus lápis, porque eu disse não. E eu procurei a família do coleguinho dela para conversar. E a mãe disse assim, não, mas é porque eu não costumo dizer não a ele em casa. Então, quando ela disse não, foi mesmo que ligar uma chave emocional nele, e por isso que ele revidou nela. Quer dizer, muitos dos problemas vêm de casa, vêm de pequeno, e quando cresce, é aquele velha história que minha avó já dizia, filho pequeno, problema pequeno, filho grande, problema grande, né? Então, a gente tem que realmente voltar o nosso olhar para a estrutura familiar, que ultimamente está totalmente desequilibrada. E a questão, Milena falava dessa questão do filho homem, e a questão dessa dependência emocional, né, da mulher vem também muito forte da questão familiar, né? A gente se torna dependente emocionalmente do outro, independente, muitas vezes de um amigo, de uma amiga, pela falta dentro de casa. O medo de perder é que traz isso. Então, assim, eu perdi meu pai há pouco tempo, mas eu tive oportunidades com ele, de 8 anos para cá, de viver uma vida totalmente estruturada emocionalmente, né? Eu tive isso aí. Mas a gente passou muita coisa em casa, né? Emocionalmente, com relação ao casamento dos meus pais. E eu sei as sequelas que eu tenho com relação a isso. Então, a gente só pode falar com propriedade daquilo que a gente passa. E enquanto mulher, eu tive, né? Eu tive oportunidades de melhora psicologicamente, porque sou católica também e, assim, fui acolhida na pior época familiar, eu fui acolhida dentro da igreja por famílias, que eu tenho até hoje, né? E assim, você se torna uma pessoa dependente emocionalmente do outro quando em casa não tem uma base, não tem uma estrutura, que tem que começar do pai e da mãe. No relacionamento, no casamento. Uma casa desestruturada, vão crescer pessoas
totalmente desestruturadas. E nem todo mundo tem a oportunidade que eu tive. Tanto de ter pessoas que segurassem minha mão enquanto acontecia, como de mudar a minha história antes que acontecesse o que aconteceu com meu pai, né? Então, assim, acontece muito isso porque nem todo mundo tem a oportunidade que eu tive. Edil, você está há 1 ano à frente da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulheres e, assim, o que é que você pode falar para o público em relação àquelas pessoas que te procuram enquanto gestora, né? Quais são os casos que você mais encontra? Existe algum caso que você queira compartilhar grave que chegou até você? Quais são os casos mais comuns que você vem enfrentando nesses últimos meses? Nós, há 1 ano, né, na secretaria, por diversas vezes, vem chegando situações diferentes, né? O ciclo de violência sempre é o mesmo. Infelizmente, só muda o endereço e o nome da vítima e do agressor. Mas o ciclo de violência sempre é o mesmo, né? Começa em um relacionamento, num namoro, não fica, e começa a proibição de relacionamentos familiares, de relacionamento com os amigos, da questão da forma de se vestir, de falar, e leva para o casamento, porque hoje as pessoas não passam pela paquera, namoro e casamento. Hoje se vive do fim para o começo, infelizmente. As pessoas hoje, os relacionamentos são muito voltados para um casamento moderno, que começou a namorar, já começa a conviver como marido e mulher a semana toda. Então já começam essas proibições, infelizmente, né? E a mulher, pelo amor, pela dependência emocional, se priva muito de muita coisa. Então, assim, eu não tenho como lhe dizer um caso específico, até porque eu estaria, né, passando por cima daquilo que eu tenho que guardar. Mas existem situações que, infelizmente, que são vistas pela sociedade hoje e que as mulheres se permitem viver porque não são acolhidas. E o apontamento, a falta de respeito começa, infelizmente, de nós mulheres. Porque eu dizia numa palestra no Agosto Lilás, né, para os agentes de saúde do município, eu dizia, olha, eu vou falar por mim e vocês lembrem de vocês. Quantas vezes vocês não sentaram numa calçada e fizeram o que está passando na novela agora, né? Aquela novela que estava passando, que é Pantanal, né? Eu disse, eu estava sentada numa calçada e a pessoa olhou e disse assim, fulaninha vai passando. Ah, fulaninha é Maria, como era a personagem da novela? Maria Bruaca. Maria Bruaca. Ah, fulaninha é Maria Bruaca, que era chamando a mulher de chifreira. Aí eu disse, Maria Bruaca, aí eu na hora voei, né? Tem hora que a gente diz, Maria Bruaca, aí sim, fulana é chifreira demais. Eu disse, você sabe o que fulana chegou para viver o extremo que ela vive hoje? Assista melhor a novela, eu acho que você perdeu alguns capítulos. Para ela se permitir, eu não estou justificando falha de ninguém, mas para ela se permitir, o que ela se permitiu viver, ela passou por muita coisa. E ela não é uma pessoa feliz. E se você olhar, a personagem, ela não é uma pessoa estruturada psicologicamente hoje, mas é do que ela viveu. Não é do que ela se permitiu viver hoje. E ela se culpa todos os dias. Então, assim, o apontamento, a acusação começa de nós, mulheres. É isso que eu vejo muito, estando à frente hoje da secretaria. E que o ciclo é o mesmo de violência. Só muda, infelizmente, os personagens. Baseado no que você colocou, a mulher que está nos escutando agora, ou a mulher que está nos vendo através da TV Sol, da Brisa TV, ou nos escutando através da Rádio Tabajara, como é que funciona a situação de confidencialidade, né? Então, a mulher que está sofrendo algum tipo de violência agora e que procura a Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulheres, qual é o primeiro passo
ao denunciar algum tipo de violência? É feito algum tipo de encaminhamento? Tem a questão da confidencialidade? Eu queria que você explicasse isso para que aquelas mulheres que de repente estiverem passando por alguma coisa desse tipo possa saber agir. Sim, nós temos o Centro de Atendimento, né, de Referência, que é o CRAM, que fica no bairro do Morro. Então, é o seguinte, uma mulher vítima de violência, ela não necessariamente ela precisa denunciar para utilizar o nosso serviço. Nós temos uma equipe técnica no CRAM, que é assistente social, advogada, psicóloga e enfermeira. Então, ela vai ser acolhida de imediato, ela indo pessoalmente ao serviço, ela vai ser acolhida de imediato pela assistente social. A assistente social, na conversa, vai identificar qual é o tipo de orientação que ela precisa, que em todas existe a questão psicológica, né? Não tem como não ter, porque a mulher que procura o serviço, ela, pelo ciclo que ela vem passando, ela já procura totalmente desestruturada. Não tem uma que procure porque quer sair do ciclo, mas psicologicamente está estruturada. Todas já estão no limite do que vive. Então, é direcionado para psicóloga, né, quando tem a identificação, e para, se tiver alguma questão jurídica, tudo, para a advogada, né? E assim, a equipe técnica, eu vou muito pouco no CRAM, no serviço do CRAM, né? E no dia que elas têm atendimento, eu antes de ir lá já pergunto se tem algum tipo de atendimento, porque assim, eu só procuro uma vítima de violência quando eu sou chamada, porque tem muita questão de identificação. E muitas me procuram e não querem utilizar o serviço, esse serviço de referência. Elas não querem ser escutadas, não querem ser acompanhadas, elas não querem. Então, tem muito disso, é muito diversificado. Só que a gente, o carro do serviço, ele não tem adesivo nenhum hoje, né? A gente trabalha totalmente em off, né? Se precisar da questão da casa de apoio, que é em Souza, né? A gente faz esse acompanhamento para casa, faz esse contato, e muitas delas procuram serviço para fazer a denúncia na Delegacia da Mulher. Então, é outra parceria muito importante que a gente tem com a doutora Silvia, né? Quando precisa, quando ela está sendo ameaçada de morte, a doutora Silvia vem e pega essa mulher para levar até a delegacia. Se não, a gente já conduz ela até a delegacia e faz esse acompanhamento. E assim, é totalmente sigiloso. Eu tenho as anotações porque a gente precisa, tem as fichas de atendimento, até porque eu preciso e eu clamo a sociedade pela questão das notificações. Porque nós não temos uma casa, Deusimar, de apoio hoje na cidade, porque quando eu entrei na secretaria foi o que mais me chocou. Existe a violência, mas não existia números de violência. Porque as pessoas entendiam, um enfermeiro, um atendente, entendia que você estava preenchendo a ficha dizendo que você atendeu uma pessoa vítima de violência e você estava sendo testemunha daquela situação e não quer me envolver. Então, não existia. Foi a primeira fala de doutora Silvia para mim. Brígida, eu estou vendo a hora a Delegacia da Mulher fechar em Patos e ir para Souza, para Teixeira, perdão. Porque Teixeira aqui do lado, eu tenho caso todos os dias. Em Patos, não aparece nem na delegacia. E quando aparece, na mesma hora vem para retirar a queixa, que é muito o que acontece nesse ciclo de violência. Ela cria força, vai até a delegacia ou até o serviço do CRAM. Quando sai pela conversa, a gente já tem a certeza que vai escutar. Eu fiz isso porque eu estava com a cabeça cheia, eu não lembro do que eu fiz, eu não vou fazer mais, você vai me prejudicar, e tira a queixa. E muitas delas são as que chegam ao feminicídio. Ou então chega porque não procurou serviço algum, pela falta de apoio, principalmente da família. Pois é, programa importante demais, gente, hoje. Você está acompanhando o programa Funes Cultural, uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara, recebendo aqui hoje a secretária executiva de Políticas Públicas para as Mulheres, Brígida Emanuele, e a presidente da Fundação Hernando Sátiro, Milena Brito. Milena, vamos falar um pouquinho da Funes, né? Você assumiu a Fundação Hernando Sátiro num período maravilhoso, né? Num período, assim, extremamente complicado, né? Cheio de restrições, o período eleitoral,
mas mesmo assim muita coisa foi feita nesse período de restrições. Eu queria que você falasse um pouco sobre o trabalho que você vem desenvolvendo à frente da Fundação Hernando Sátero. Bem, quando a gente chegou na fundação, né, a gente estava impedido de realizar algumas atividades pela questão do período eleitoral, né? A Justiça proíbe várias formas de você poder divulgar o seu trabalho e também realizá-lo. Então, a gente pegou e voltou o nosso olhar para a estrutura da fundação, que nós já estávamos com um telhado que há 32 anos não tinha sido refeito nenhum retelhamento, e a gente sabe que a gente, agora no início do ano, a gente ia entrar no período de chuvas. Então, a gente fez todo esse retelhamento. Quando subiu para essas telhas que há 32 anos estavam lá, e já estavam os caibos, as ripas, já tudo ruim, então teve que trocar todo o telhado. Então, isso a gente já gastou uma boa parte do recurso que é repassado para a gente, né? Porque essa parte estrutural, infelizmente, é uma coisa que demanda muito dinheiro, é cara, né? E eu digo sempre, as pessoas não sabem, né? Mas que a gente recebe na Fundação 15 mil de repasse mensal para que a gente possa não só fazer cultura, mas também manter toda a estrutura daquele prédio, né? Que eu digo sempre, se o museu chegar a cair, não vai existir mais Fundação Hernando Sátero. Então, eu não sei por que nenhum gestor passou e olhou, né, com delicadeza, com os olhos de amor, para que a Casa Museu estava, infelizmente, entregue às traças, como diz o outro, né, com problemas de salite, infiltração, telhas. A gente tem um problema muito grande em toda aquela rua ali, que eu acho que você sabe, todo mundo de Pato sabe, que é umas senhoras que criam vários gatos, né? A gente tem muito gato naquela rua, é verdade, Brigitte? Então, durante a... Inclusive, Dona Lourdinha, nossa bibliotecária, né? Ela cria quase 30 gatos, né? Então, assim, os gatos sobem, como a telha não tinha aquele engate, as telhas desciam, né? Os gatos entravam para dentro da Casa Museu e faziam a festa durante a noite. E lá nós temos obras riquíssimas, né? Tanto um acervo riquíssimo de livros como de móveis. Então, isso vinha desgastando todos os funcionários da Fundação, que ao sair de lá, a gente precisava colocar lonas nos livros, nos móveis, para que esses gatos à noite não fizessem a festa. Então, a gente gastou, eu até trouxe os valores aqui, né? A gente gastou de reforma do telhado, juntamente com a bateria de banheiro que a gente fez nova. Por quê? Porque quando a gente recebia cadeirantes, a gente não tinha acessibilidade. Isso é vergonhoso para um órgão público, né? Então, a gente fez toda a acessibilidade. Então, a gente gastou R$34 mil com todas essas reformas dentro da Casa Museu, de banheiro. E a gente pretende fazer muito mais, né? Eu pretendo organizar o auditório da Fundação, reabrir a hemeroteca, que também está fechada por problemas no telhado. Então, assim, eu vou ser uma gestora muito voltada para organizar essa parte estrutural que, infelizmente, não tinha sido ainda cuidada e organizada. Então, eu acho que o marco de 32 anos sem fazer uma reestruturação, tanto na parte da administração como na Casa Museu, já é um grande indício que a gente precisava cuidar um pouco disso. E é interessante porque as escolas estão voltando a visitar, né, depois do período da pandemia. Nós temos um aumento considerável no número de visitas no museu, os eventos acontecendo, as parcerias acontecendo, e é preciso era preciso que houvesse uma estruturação daquilo que é básico, né? Por exemplo, a obra do banheiro, né, que era uma reivindicação antiga, a questão do telhado também, porque existem obras raras, principalmente na biblioteca, do patrono da instituição, Hernando Sátero, e essas obras elas precisam de um cuidado específico dentro de uma conjuntura que você não pode mexer na estrutura do prédio, né? Então você tem que cuidar do acervo, levando em consideração a manutenção da própria estrutura ali da fundação. Então tudo tem que ser feito com muito cuidado, né? Tem que ser muito cuidado. Estava precisando. E a gente ainda tem um monte de entrave, porque tipo o piso é feito de uma pedra especial, ela é feita de barro, então hoje em dia não existe mais quem fabrique aquele piso. Então, como é tudo tombado, a gente tem que procurar minuciosamente quem faça esse serviço, quem possa restaurar, que fique igual quando era no tempo que fizeram a casa. Então, isso é muito complicado, isso é muito difícil, né? Mas a gente também não parou de receber visitações, a gente não
não parou de fazer lançamentos de livros. Então, assim, a gente conseguiu fazer, né, o casamento da obra em si e ficar fazendo outras atividades culturais usando o auditório, né? Que o auditório também é uma grande preocupação, já que a gente não tem um camarim específico, organizado para receber quando for fazer essas apresentações teatrais. Então, tudo isso, né, é planejamento para 2023, a gente colocar em prática, né? E eu ria muito essa semana porque a gente tirou o bidê. Você lembra de bidê, né? O banheiro da fundação tinha um bidê. Eu não é do meu tempo, mas eu lembro. Tinha um bidê. E todo mundo queria que eu deixasse o bidê porque era histórico, tem que deixar o bidê. Mas o banheiro da fundação era do tempo de ter um bidê. Tinha um vaso e tinha o bidê. Se tem orelhão, tem que ter o bidê. Sim, a gente ainda vale ressaltar que tem uma história que todo mundo vai visitar o museu e a gente conta que o orelhão, ele toca às 10 horas da manhã, né? E ele está desinstalado. Então é uma coisa ele que... Toca. Ele toca. Pode ir lá. Deus e mais está de prova. Ainda bem que eu não tenho medo de alma, viu? Ele toca todo dia às 10 horas da manhã. Então já foi jornalista lá esperar. Vou esperar aqui para tocar. E o incrível é porque ele não tem nenhum fio ligado a ele. Ele toca às 10 horas da manhã. Acho que toca saudade. Toca saudade. Eu vou lá 10 horas. Tomar um café e esperar ele tocar. Esperar ele tocar. Gostei. Não sabia disso. É muito bom quando as instituições que também promovem cultura passam a acreditar no trabalho que vem sendo desenvolvido e passam a procurar, né, também. Nós vivemos momentos fantásticos nos últimos meses lá na Fundes. Lançamento de livros, né, de diversos escritores patoenses. O Mirim, né, Deusimar, que chamou João a nossa Miguel, atenção. nosso querido João Miguel, o querido professor Wedel, assim, o auditório lotado. E a gente sempre diz, Milena, que aqui é um espaço do povo, né? A Fundação vem fazendo um trabalho fantástico, porque manteve toda aquela estrutura que vinha dos últimos anos e está acrescentando cada vez mais. Melhorando, né, Deusmar? Eu digo sempre que a gente tem que procurar se modernizar, né? E essa ideia principal surgiu, né? Que a gente tem que modernizar, tem que entrar nas redes sociais, tem que fazer mais uma divulgação do trabalho. Aí foi onde existiu a ideia de se fazer o tour virtual, né? Sim. E a gente criou o tour virtual da Fundação, está lá no Google, né? Você entra lá e você hoje consegue visitar toda a Fundação, conhecer a história de Hernando Sátiro, sem você estar presencialmente. E isso é maravilhoso, porque os patoenses que moram fora do Brasil, moram fora da Paraíba, eles têm acesso, os pesquisadores, os estudantes, né? Então, assim, a gente estava fazendo um balancete e o total de pessoas entrando para acessar é inédito. A gente ficou encantado. Nem a gente sabia o poder dessa ferramenta, desse tour virtual, né? Sim. Então, foi um investimento que a gente fez e que está valendo muito a pena. Porque até para que as pessoas elas possam fazer ali uma pré-visita, né? Poxa, a escola está fazendo o planejamento e diz assim, poxa, como é lá o espaço, né? O que é que precisa? Tem acessibilidade? Então, né? Milena, eu vou dizer o que me disseram, o que me dizem há um ano com relação à Funes. Tá precisando agora de mais divulgação. Porque eu fico impressionada. As pessoas dizem assim, que bom que a secretaria foi criada agora. Eu digo, não, gente, o serviço já existia. Já existiram essas ações, tudo, só que não eram divulgadas. Hoje, todo mundo é totalmente informatizado. Então, o que precisa hoje é divulgar mais. É verdade. A divulgação. Porque, assim, eu não sabia que existia esse orelhão que tocava às 10 horas da manhã. Eu já quero tomar um café. Os gatos eu sei, né? Porque eu digo, eu não nasci nos becos da catedral, mas eu sou daqueles becos da catedral, né? Que eu tenho várias amigas que moram ali, então eu amo aquele setor. Mas eu não vou mentir, eu entrei uma vez na Funes, porque fui convidada para alguma coisa, né? E estarei amanhã lá, né? Já agradeço também de antemão a questão da homenagem, o reconhecimento, mas é importante que... E eu posso lhe confirmar que os vizinhos da Fundação são os mais acolhedores possíveis. A gente fez o São João lá na rua por trás, né? Todo mundo da rua decorou a sua casa, veio participar do evento. Amanhã, com esse evento na Fundação, os vizinhos entram lá. Você está precisando de alguma coisa? Quer botar na minha calçada? Você está precisando de energia? É impressionante o acolhimento de cada cidadão daquele. Eu fico impressionada. Eu cheguei lá, estava terminando a pintura do mural no sábado à noite, e elas gritando, as senhorinhas, Milena, vem aqui, mas me diga quem é essa mulher aí. É uma baiana, né, que era a federal, que ainda não estava pintada. Aí eu falei, não, é federal. Você quer um café? Já
Já quando eu olhei, já tinha café, já tinha bolacha, já estava todo mundo sentado. Então, esse acolhimento é muito gostoso trabalhar com eles, entendeu? Então, eles recompensa o reconhecimento que falta das pessoas que deveriam ter, de quem deveria, recompensa. Vale muito a pena, vale muito a pena. E a ideia, né, um dos projetos da FUNES que vem sendo desenvolvido nesses últimos anos é tentar fazer com que haja um resgate do Centro Histórico de Patos. Eu acho impressionante, por exemplo, no último grande evento, nós tivemos a mostra de músicas carnavalescas. Brígida, e foi uma coisa fantástica, né? Foi uma coisa fantástica, lotado ali na frente do Baicora, todo mundo ali na região do Centro Histórico. Então, assim, valorizar mais aquela região. E agora, nos últimos anos, com os eventos de médio porte que a FUNES vem organizando, eu acho que vem melhorando muito isso, né? Quanto à questão da divulgação, nós estamos aqui na TV Sol, que eu costumo dizer muito isso. Eu acho que a TV Sol é um dos grandes instrumentos locais que nós temos em relação à ajuda e a essa contribuição na divulgação das políticas públicas. É um canal de Patos, né, que tem uma estrutura fantástica, vocês estão percebendo aqui essa estrutura. Temos o pessoal da parte técnica, Denis, que é um profissional assim, de mão cheia, Felipe na gestão da TV. Então, acho que Patos também precisa olhar mais para essa estrutura que está à disposição também da cidade. E a Fundação Hernando Sátiro, né, Milena, a gente se orgulha muito de ser parceira da TV Sol nesse sentido. Já são quase 100 programas, Fundos Cultural, né, entrevistamos aqui já quase 100 pessoas, né, seja individualmente ou em dupla. Já rodamos várias cidades da Paraíba. Então, assim, cultura, a gente já vem sabendo, inclusive, que muita gente vem usando o programa em pesquisas acadêmicas, escolas também em projetos culturais, mostras de ação cultural. Em relação à coluna, parceria com a EPC, que é a Empresa Paraibana de Comunicação, já são 110 textos divulgados toda sexta-feira, impreterivelmente, no Caderno de Cultura do Jornal União. Então, assim, é muita coisa que vem sendo feita através das parcerias. De antemão, a desatualizada sou eu, então, viu, Milena? A desatualizada sou eu, né? E, assim, da questão da TV Sol, eu não posso, eu sou suspeita em falar, né? Mas, assim, quando eu digo a questão de divulgação, eu falo muito nessa questão do boca a boca. Sim, sim. Que eu acho que hoje é a maior divulgação que a gente tem. Eu sento, às vezes, com alguns secretários da gestão e digo assim, grandioso esse trabalho que você está fazendo. Mas a sua roda de amigos conhece o trabalho que você está fazendo? Não precisa. Porque são eles que vão divulgar mais esse trabalho. Então, assim, a gente precisa realmente levar a nossa fala, né? Nessa questão, como eu disse, eu retiro, é porque eu não sabia que existia já há algum tempo, né? Mas essa questão você precisa dizer a quem está ao seu redor, falar mais dos serviços que você faz. Ah, fulano só fala em trabalho, está aparecendo. Não, eu estou divulgando aquilo que a sociedade precisa saber e entender. Mas eu concordo, inclusive, com o que você fala, a gente discute muito lá, né? Eu acho que é uma questão do nosso tempo isso, porque a gente acha que a rede social basta. Só que, por exemplo, meu pai ele não tem rede social, né? Meu pai escuta rádio. E aí, quando nós fizemos um especial com o Paulo e Genaldo, né, os violeiros, ele acompanhou totalmente aquilo ali. Então, muitas vezes a gente esquece que tem um público que não tem rede social, não usa Instagram, né, não usa Facebook. Isso é interessante, porque a gente precisa. Tem que atingir todos os públicos, inclusive os das calçadas, para mudar a conversa das calçadas. Dá assunto para quem está nas calçadas. Vamos falar do evento de amanhã. Antes da gente falar do evento de amanhã, quero aproveitar para mandar um grande abraço. Está também acompanhando a entrevista aqui a nossa querida Mirelle Martinez. É Martinez a pronúncia mesmo? Tá bom? É porque a Argentina tá na moda, né? Antes Martinez, né? Mas assim, Mirelle Martinez, seja bem-vinda, viu? Mirelle é técnica administrativa da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para a Mulher. Então, a próxima entrevistada, viu? É você. Viu, Mirelle? Bom, Seja muito bem-vinda também ao programa Fundos Cultural, tá bom? Gente, evento amanhã, dia 8 de março, lá no Centro Histórico de Patos. Queria que vocês falassem um pouco sobre o evento e sobre essa parceria, né? Queria que Milena começasse, depois Brígida, para que todo mundo possa comparecer quarta-feira, amanhã à noite,
lá no Centro Histórico de Patos, próximo ao Baicora, ali por trás da Fundação Hernandes Sátiro, para esse grande evento. Milena, fica à vontade. Bem, o que eu imaginei, a gente conseguiu colocar em prática, né? Eu imaginei a gente conseguir sentar com cada entidade, fazer parcerias e realizar um evento gigante, onde seria a inauguração do Mural da Funes, né? Então, a gente sentou com o pessoal do batalhão Coronel Isaú, se prontificou a também vir ser parceiro nosso nesse evento, irá levar a banda da Polícia Militar para tocar na hora do evento, irá fazer a abertura, né? Teremos as homenagens a várias mulheres de várias entidades que contribuem, né? Realizando trabalhos para outras mulheres, né? Vamos colocar a feirinha de artesanato também lá dentro do evento. Helena, junto da Ação Social, vai levar algumas atividades do CRAS para serem realizadas, maquiagem, fazendo trança, as meninas vão dançar balé, então terá várias atividades dentro deste mesmo evento, né? Começará às 6 horas da noite, na rua por trás da Fundação. Teremos 2 grandes atrações musicais, a minha querida Isabela Fernandes, que eu amo a voz dela, amo o trabalho dela, e minha querida e amiga também, Sara Kimberly. Então elas vão tocar e vão homenagear as outras mulheres que estão lá. Dentre elas, iremos receber várias autoridades. Vamos receber as vereadoras para homenageá-las, vamos receber a diretora do Presídio Feminino, que vem fazendo um trabalho espetacular lá dentro, vamos receber a juíza, que é a diretora do fórum. Então, temos várias pessoas que são importantes, que realizam trabalhos importantes e que estão à frente de cargos importantes, né? Dentre eles, vamos receber também nossa querida Brígida Emanuele, né? Que hoje é uma voz ativa dentro da cidade de Patos, né? A quem eu me refiro com muito orgulho, porque eu conheço Brígida de muitos e muitos carnavais, né, Brígida? Vi Brígida desenrolar a vida, virar a mulher que ela se tornou hoje, né? Então, assim, nós também vamos homenageá-la, e é com imensa alegria que eu convido todas as mulheres da cidade de Patos para se fazerem presentes, né? Porque eu acredito que Deusimar amanhã, Brígida, ele vai trabalhar para a gente, né? A gente vai lá sentar, todo mundo maquiado, e Deusimar vai trabalhar. Olha, ele voa bem baixinho, vou. E assim, mais uma vez eu digo, né? Eu disse, quando Milena me disse, tô mandando um convite, não sei o quê, e disse, não, você vai receber o convite de homenageada. Em público, eu quero falar da minha gratidão, né? E assim, da minha emoção de receber a homenagem. Como você disse, a gente, não é que a gente espere, mas espere pelo menos o reconhecimento de algumas pessoas, e não tem, porque são mulheres que estão à frente. E quando você falou, né, que eu iria ser homenageada, você me disse o porquê de eu estar sendo homenageada. Então, essa é a importância. Não é só receber o título, não é só estar de frente às câmeras, tirar uma foto e receber alguma coisa. É o sentimento que traz da pessoa que lhe convida para ser homenageada. Então, interessante, viu? Todas as mulheres que eu mandei o convite que elas iriam ser homenageadas, elas ligavam para mim, passavam áudios no WhatsApp, emocionadas, porque não recebiam constantemente a homenagem de outras mulheres. Costumavam receber de alguns homens, mas de mulheres não. Então, elas teve delas que a tenente Valquíria mesmo, ela ficou com os olhos cheios. É sério que você vai me homenagear? Eu disse, você faz 31 anos que você trabalha dentro do batalhão, né? Então, assim, foi uma indicação do Coronel Isaú pelo serviço prestado dela ali dentro. Então, assim, às vezes falta o cuidado da mulher, tratar a outra como ela merece, né? Então, assim, todas elas se emocionaram, e eu me emocionei também, porque eu nem sabia que eu estava fazendo uma coisa que elas nunca tinham tido, uma homenagem de outra mulher. É mais gratificante ainda para você, né, a situação que você vai estar amanhã. Então, assim, realmente, mais uma vez, reforçando a minha gratidão. A gente realmente não se conhece de hoje, né? Temos compartilhado o amor de tia dos seus sobrinhos, né? Porque os filhos de segundo, né, eu sinto que são meus também, né? Que é uma convivência familiar desde do tempo de escola, né? Que a gente tem, que eu conheço Milena e de Poliana, e daí só se tornou, aumentou esse elo. Então, assim, é realmente gratificante. De uma pessoa de casa, você receber
a homenagem. E assim, nós vamos estar no evento, sim, amanhã, né, recebendo essa homenagem. Não quero me emocionar muito, viu, Milena? Não estou podendo me emocionar muito, mas estará toda a equipe da secretaria, né? Eu pedi, como somos todas mulheres hoje, eu digo, minha gente, eu não abro mão de estar todo mundo amanhã. E o CRAN itinerante vai estar lá no evento, né? Então, quem tiver alguma dúvida sobre o serviço que é prestado, quiser conhecer a equipe técnica, que é muito importante, por isso que eu disse a você que eu nunca estou no serviço, porque quem tem que aparecer, quem tem que sobressair realmente é aquela equipe que acolhe, é aquela equipe que vai conduzir a situação. Então, o CRAN itinerante vai estar lá, né? Fora tudo que Milena disse com relação à gestão e às secretarias, que é muito importante a gente trabalhar nesse laço, nesse elo, nessa união, independente da questão financeira ou não. É muito importante. É interessante, Milena, porque não é um trabalho fácil de escolha, né? Eu lembro muito bem de uma história que Jô Soares contava em relação ao filho dele que faleceu, que ele passou por uma situação, né, com o filho dele, que o filho dele escolheu 12 livros numa livraria, e quando foi para o caixa, ele disse, não, escolha 6 ao invés de 12. E aí o filho dele disse, olha, eu não vou querer mais nenhum, porque escolher é sempre perder. Aí eu estou contando essa historinha aqui para que a gente fale um pouco sobre o mural, né? E assim, é claro que lá no mural, né, nós temos 2 situações que eu acho que precisam ser comentadas. Primeiro, né, o fato que deu uma repercussão nas redes sociais, o fato da coordenação artística do mural ficar a cargo de 2 grandes artistas patoenses, Alex, né, e o Roberto, que eu já aproveito para mandar um grande abraço para eles. E o segundo ponto em relação à quantidade de mulheres homenageadas, né? E assim, é interessante que a ideia do mural nunca foi levar em consideração que nós iríamos conseguir contemplar todas as mulheres. Mas eu acho que a ideia também é levantar essa discussão. O mural ele nunca vai ser definitivo, né? É tanto que eu queria me organizar muito. Sim, eu também não posso esquecer aqui, que eu já estava esquecendo, né? Mas eu já peço perdão do apoio que a gente teve do mundo da cor, né? Na pessoa de Ana Lúcia e Ana Paula, elas doaram todo o material para a pintura do mural, né? Então, assim, elas foram de uma parceria gigante. Quando eu contei o projeto, o que seria, elas encabeçaram com a gente, né? Não deixaram faltar nada, chegaram junto e a gente prometeu a elas que iria fazer a divulgação, né? Do trabalho que ela estava realizando junto conosco, pela parceria, pelo apoio cultural que ela está dando, né? Então, já deixar aqui um grande abraço pelo acolhimento, por abraçar o projeto da forma que eu apresentei a ela, né? Então, essa escolha foi muito difícil, Deusimar, foi muito difícil, mas eu já vinha com algumas em mente. Eu vinha em mente doutora Geralda, né, pela questão histórica dela na cidade de Patos, da criação das escolas profissionalizantes, e eu vinha na mente com G. Maria. Por quê? Porque G. Maria, na época que eu estava grávida de Isadora, eu desejava uns pão de queijo que G. Maria fazia. E G. Maria mandava numa moto e deixar lá em casa esses pão de queijo. E eu senti muito a morte de G. Maria, sabe? Ela era uma pessoa muito querida, cantou no São João de Patos, me aperreava todo dia. Olha, me bota no dia da atração melhor que tem, viu, Milena? Agora não me deixa falar não, que não tem mais pão de queijo, não. Então, assim, uma pessoa espetacular, um ser humano maravilhoso, que eu tenho certeza que está hoje fazendo a diferença lá no céu. Então, assim, eu já vinha com algumas ideias. Entre elas, eu tinha a ideia de colocar a minha avó, que a minha avó foi uma das primeiras parteiras de Patos, né? A minha avó fez alguns passos de várias pessoas, personalidades políticas importantes na cidade. Mas aí eu abri a vaga da minha avó, meu irmão já conseguiu um PSF, né, com o nome dela, Doraci de Brito, né? Então, eu deixei ela homenageada apenas nesse unidade de saúde e abri vaga para outras pessoas. Mas ainda faltou muita gente, né? Faltou, todo dia chegou uma ideia nova, eu estava com a arma da Amigas Viva a Vida, e elas me lembraram de Sandra Cibele, de várias outras pessoas. Então, assim, a gente vai tentar fazer esse projeto de 6 em 6 meses, né? Passar 6 meses pintado e a gente escolhe outras personalidades e pinta novamente. E vai abrindo espaço para várias outras pessoas, né? Infelizmente, a gente não vai agradar todo mundo, não vai conseguir colocar todo mundo, mas é uma representatividade que está ali naquele mural muito grande. Inclusive, sábado apareceu uma pessoa com a foto da professorinha Antonieta,
Tanto que a gente procurou, ninguém encontrou, fez uma bonequinha para representar a professora e depois apareceu uma foto. Como foi difícil encontrar a foto de Dona Nevinha, que era a primeira voz do rádio. Então, assim, a escolha, eu acredito que foi feita muito com o coração, né? Eu sou uma pessoa muito emotiva, eu choro fácil, tudo eu me emociono. Então, assim, eu pensei muito com o lado emotivo da mulher, né? Então, as escolhas ali, cada uma foi pensada com muito carinho e muita admiração por cada uma que está ali. E é interessante porque a ideia é fomentar o debate, né? Você nunca vai conseguir fazer com que estejam todos, né, contemplados ali. Mas a partir do momento que você olha o mural e diz assim, poxa, está faltando alguém, o mural ele também está cumprindo a sua serventia, porque está gerando debate. Poxa, podia ter essa pessoa aqui, podia não ter essa pessoa aqui. Então, a grande ideia também do mural é fomentar esse debate artístico, né? Em relação à coordenação artística, infelizmente, nós não temos ainda um número representativo de mulheres que pintam, não é, aqui em Patos. E nós estimulamos muito, né, que apareçam essas representações. Nas primeiras críticas que começaram a chegar, né, eu deixei bem aberto isso a Alex e a Roberto, que as mulheres que chegassem lá, eles passassem para ela ajudar na pintura, já que reproduzir no tamanho que eles reproduziram as imagens, não existe nenhuma mulher em Patos capacitada para se fazer, né? Mas a contribuição na pintura estava aberta, qualquer artista, mulher que quisesse chegar e contribuir, como outros pintores, homens foram, Alan foi, contribuiu. Então, assim, estava aberto, mas infelizmente não apareceu nenhuma, né? Mas, assim, infelizmente a gente sabe que críticas vão existir, né? E a gente tem que aceitar, acatá-las e guardar para a próxima execução do próximo mural, não é verdade? E quem sabe, por exemplo, daqui a 6 meses ou 1 ano, nós já não tenhamos um quadro diferente em que alguma mulher que seja artista visual em Patos possa coordenar, não é, a próxima execução do mural. Já fica um desafio para a FUNES, fazer oficinas que capacitem mulheres para fazer isso ano que vem. Sim. Já estamos criando, com essa demanda, já uma oficina. Então, vamos proporcionar a essas mulheres que elas se sintam capacitadas para que no próximo mural elas possam ir lá e fazer essa reprodução. Tranquilo. Gente, eu passaria o dia inteiro aqui conversando com vocês. Quero agradecer. Eu quero agradecer muito a vocês, a disponibilidade, né, de cada uma. Milena, pelo fato de estar envolvida, né, nesse grande evento de amanhã. Quero agradecer muito, Brígida, a você, a disponibilidade, né? Nós sabemos o momento difícil pelo qual você está atravessando, né? Pela perda recente que você teve do seu pai. Então, assim, agradecer muito a vocês duas e eu quero que vocês fiquem à vontade para as considerações finais. Eu primeiro, né, Brígida? Desde já agradecer, convidar todo mundo para amanhã e estar presente na Fundação Hernani Sátiro. É um evento aberto, eu tenho recebido isso desde o dia que eu estou com a agenda corrida, indo para as rádios, dar entrevista, convidar a população, e sempre tem o mesmo questionamento. O evento é aberto? Como faço para ir para o evento? Então, o evento é aberto, é na rua, por trás da Fundação Hernani Sátiro. Estará toda uma equipe lá com apresentações. Então faço o convite aberto para toda a população, principalmente as mulheres, mas os homens, se quiserem se fazer presente para homenagear as mulheres também, né? Eu dizia sempre, as mulheres estão tão ríspidas ultimamente, de não receber elogios do homem, de não receber uma homenagem, que quando você diz, eles estão pintando e vão homenagear a mulher, por que o homem? Gente, o homem também pode nos tratar bem. São homens e homens, casos e casos, né? Então, assim, a gente tem que ver o homem também. Existem homens que querem ainda nos tratar com respeito, nos homenagear, que fazem questão de dizer que é o dia 8, é o Dia Internacional da Mulher, que vai fazer essa programação, que vai contribuir. Como eu conversava com o pessoal do Corpo de Bombeiro, da Polícia Militar, todo mundo empenhado em fazer essa homenagem, prestar essa homenagem, porque sabe a importância da mulher. Então, assim, eu já convido a partir de agora todo mundo para se fazer presente, e as mulheres vão para lá se homenagear, se abraçar, e que a partir de hoje elas se sintam acolhidas dentro da Fundação Hernani Sátiro. As portas estão abertas e irão surgir mais projetos agora em 2023 voltados para mulheres.
Quero começar mais uma vez agradecendo, né, nesse último momento, a oportunidade de falar um pouco sobre a secretaria, sobre o serviço, agradecer a Milena, né, a parceria que não vai terminar agora, né, só é o começo de uma parceria que a gente vai se estender em programações voltadas para as mulheres, né, da nossa cidade, e dizer mais uma vez que é totalmente importante, né, quando a gente se dá as mãos, e não pode ser só de mulheres, tem que ser também, né, realmente de homens, porque é através desse dar as mãos que a gente leva o exemplo para quem não pega, para quem só pega na ponta dos dedos, né? Então é isso que a gente precisa, dar as mãos para fazer e ter um futuro melhor, principalmente para essa geração que vem aí, né? Que é Valentina, que é Isadora, que são minhas sobrinhas. Então a gente plantando a semente hoje, né? Aguentando o que a gente aguenta de apontamento, de crítica, que a gente vai conseguir realmente ser exemplo dentro de casa, né? E dar o exemplo para que os outros se incomodem, né? E quando começarem a apontar e a dizer as coisas, sem nos dizer e sem nos elogiar, façam também a diferença, né? É esse o nosso intuito, enquanto mulheres. Que bacana. Então, agradeço muito, gente, a presença de vocês. Dizer que o programa de hoje foi um dos mais especiais de toda essa trajetória do programa Funis Cultural. Dizer que vai ficar assim na história esse programa, porque é um tema não só essencial, como eu tenho certeza que quem está nos escutando, quem está nos vendo também agora, tirou muitas dúvidas em relação à sua atuação, Brígida, à frente da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, também em relação à atuação de Milena à frente da Fundação Hernando Sátiro. Então, assim, agradecer a vocês a disponibilidade, agradecer à TV Sol o fato de abrir esse espaço para que a gente possa discutir, né, coisas tão importantes, né? Eu encerro o programa Funis Cultural de hoje mandando um abraço, né, para o querido cordelista Ivaldo Batista. Gente, recebi aqui esse presente, ele passou aqui na TV Sol, deixou conosco seus cordéis. Ivaldo Batista é escritor e cordelista lá de Pernambuco, natural de Carpina, é membro efetivo da União Brasileira de Escritores, da União Carpinense de Escritores e Artistas e também da Academia Internacional de Literatura e Arte. Ivaldo, querido, um abraço, brigadão pelo presente, viu? Agradeço muito a disponibilidade e venha mais a Paraíba, tá bom? Gente, um abraço, o programa Funis Cultural chega novamente na próxima semana e não esqueça, amanhã, lá no Centro Histórico de Patos, por trás da Fundação Hernando Sátiro, grande evento de inauguração do mural, e com essa grande parceria entre a Fundação Hernando Sátiro e a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, um grande evento direcionado a vocês. Então, você filho, você esposo, você irmão, pega lá sua irmã, sua esposa, sua filha, leva para lá, vai ter música, vai ter artesanato, vai ter muita coisa bacana que você pode passar uma noite diferente, né? Uma quarta-feira à noite diferente. Um abraço, pessoal, até a próxima semana. Aqui na indústria acelerou geral, com o programa de benefícios do governo da Paraíba. Tem isenção do ICMS frete, benefício do FAIM sobre toda a produção, manutenção da redução da alíquota do ICMS etanol e redução do ICMS do gás natural, de 18% para 12%. Com trabalho, cuidado e avanço, a gente produz e ganha muito mais. Governo da Paraíba. A Central da Construção está com preços imperdíveis. Acompanha, porque a cidade de Patos nunca viu ofertas como essa. Tem forro PVC da Plasnog por apenas R$ 24,49 à vista. Treliça da Gerdau com tamanhos diferentes naquele precinho central. Fica de olho aqui na tela. Tem tubo PVC da Amanco naquele precinho central que a gente adora por R$ 78,99 à vista. Arame farpado da Gerdau por R$ 359,90 à vista. Quer adquirir uma das nossas ofertas? É muito fácil. Entre em contato através do 3421 3462 ou acesse o QR Code que está aqui na tela. Nós somos a loja mais completa da região e estamos localizados na Rua Peregrino de Carvalho, 381, no centro de Patos. Central da Construção, tudo em um só lugar. Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto 0 km? Na Maravilha Motos, a casa da Honda, em Patos.
Aqui trabalhamos com motocicletas zeradas de alta performance, todas com estilo, tecnologia, conforto e segurança. Tudo o que você precisa para andar sobre duas rodas com a liberdade que merece. A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços, como a oficina para o cliente fazer reparos, revisão e conserto, além de peças originais da marca, capacetes e acessórios. Garanta já a sua moto 0 km aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda, pertinho de você. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia.